No vídeo de hoje a gente vai falar do terceiro campeonato estadual mais antigo do Brasil. A primeira partida, em 1906, terminou em um placar hoje icônico, 7-1, com vitória do Fluminense sobre o Paysandu. Hoje contaremos a história, os recordes e nomes consagrados do Campeonato Carioca, o que muitos ainda dizem ser o campeonato mais charmoso do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil quando os cariocas iniciaram o campeonato estadual. Era 3 de maio de 1906, quando no campo da Rua Guanabara, no bairro das Laranjeiras, o Fluminense venceu o Paysandu por 7-1 para pouco mais de 1.000 torcedores. O tricolor, inclusive, foi o grande campeão e ainda teve o artilheiro e autor do primeiro gol da história da competição. Foi desse cara aí, Horácio da Costa, atacante tricolor que foi artilheiro do primeiro Cariocão, com 18 gols. E Paysandu, obviamente, não é aquele que você está imaginando. Paysandu Atlético Clube é um clube social da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, e que, inclusive, já foi campeão estadual. O Campeonato Carioca é o terceiro mais antigo do Brasil, atrás só do Campeonato Baiano, iniciado em 1905, e do Campeonato Paulista, o mais antigo, que começou em 1902. A primeira edição do Campeonato Carioca foi organizada pela Liga Metropolitana de Futebol. Ao todo, eram 6 equipes: Paysandu, Rio Cricket, Botafogo, Bangu, Futebol Athletic e Fluminense. Vale lembrar que o Flamengo só voltou suas atividades para o futebol em 1912 e o Vasco em 1923. E aqui uma curiosidade. Esse é o único campeonato estadual do Brasil a não usar o termo oficial de quem nasceu no estado, seja em seu nome original ou no nome popular. Usa o Carioca e não o Fluminense. Imagina o Fluminense jogando o campeonato Fluminense. Ia dar uma confusão, né? E lá no início existiam 2 campeonatos mesmo. Um organizado pela Federação Carioca de Futebol e outro pela Federação Fluminense de Futebol. Um apenas com os times da cidade e outro com os clubes do estado. Isso porque Rio de Janeiro e Guanabara eram estados diferentes na época. A primeira era do Cariocão corresponde ao período de 1906 e 1959. E sim, os clubes eram amadores, assim como os atletas, que também tinham outras profissões fora dos gramados. De 1959 a 1979, tivemos a segunda etapa, que foi marcada pela profissionalização do futebol no Rio de Janeiro. A terceira fase teve início em 1979 e dura até os dias atuais. O período ficou marcado pela fusão das 2 federações, além da junção entre os estados da Guanabara e Rio de Janeiro. A fusão das 2 entidades gerou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, órgão responsável pela organização do Cariocão. Com o passar do tempo, clubes do estado inteiro ganharam a oportunidade de disputar a competição. Vamos falar de artilharia agora? Quem são os 5 maiores artilheiros da história do Campeonato Carioca? Com 284 gols, o saudoso Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. Em segundo lugar, com 239, o Galinho Zico, maior ídolo do Flamengo. Logo atrás, com 233, o Baixinho Romário, atuando pelo Vasco, Flamengo e Fluminense. Outro que atuou em Vasco e Fluminense foi Ademir de Menezes, o 4º colocado, com 197 gols. E a lista se encerra com Nilo, o 5º maior artilheiro do Cariocão, com 196, que jogou pelo Botafogo. Agora, quando o assunto é artilharia de uma edição só, ninguém supera Silvio Pirillo. E ele merece um espacinho aqui nesse doc. Pirillo é o maior artilheiro em uma única edição de Campeonato Carioca, com 39 gols, em 1941, quando atuava pelo Flamengo. Foram 30 partidas no total. Durante a carreira, Silvio Pirillo atuou por Americano do Rio Grande do Sul, Internacional, Penharol, Botafogo e Flamengo. Foi jogador de futebol entre 1934 e 1952. E também foi técnico. Treinou o Botafogo, Fluminense, Internacional, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, além da seleção brasileira. Ele foi o responsável por convocar Pelé pela primeira vez na história em 1957. Que homem! E por falar em pessoas notáveis, a gente tem técnicos muito importantes do Cariocão. Você arrisca dizer quem é o maior vencedor? Flávio Costa tem 9 títulos e é o maior vencedor. 5 com o Flamengo
4 com o Vasco. Flávio, inclusive, é o treinador que mais treinou o rubro-negro. Foram 777 jogos. E era ele, no banco de reservas, comandando a seleção brasileira em 1950, no famoso Maracanazo. Falando em Maracanã, impossível não mencionar o estádio mais emblemático do país, né? A história do Maraca começa em 1938, quando o presidente da FIFA na época, Jules Rimet, visitou o Rio de Janeiro e aceitou a candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo de 1950. No dia 2 de agosto de 1948, houve o lançamento da pedra fundamental e o início da construção do estádio que viria a ser o maior do mundo. Antes de se imaginar um estádio de futebol ali, o espaço foi sede da prática de outro tipo de esporte, o turf, adquirido em 1885 pelo Derby Club para as corridas de cavalo. A modalidade perdeu forças e o terreno acabou sendo abandonado e virando depósito para carros do exército. A ideia de ser ali a construção do Maracanã foi muito contestada na época, mas o Jornal dos Esportes, importante diário esportivo da época, fez campanha por aquele local. Então, em 16 de junho de 1950, foi inaugurado para mais de 200 mil pessoas o Estádio Mendes de Moraes, ou Estádio Municipal do Derby. Os anos se passaram, jogos importantes aconteceram ali e em 1966 o nome do estádio mudou. Lembra do jornal que fez grande campanha para a construção do Maracanã? Ele era do jornalista Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues. O criador de multidões, como foi nomeado pelo próprio irmão poeta, deu nome ao estádio justamente por lutar muito para apoiar a ideia de sua construção. O jornalista, que era um dos mais influentes do Brasil, amava o estádio por reunir todas as classes sociais ao redor do futebol. Até 2022, o Flamengo é o maior vencedor do campeonato com 37 títulos. Fluminense, 32. Vasco, 24. Botafogo, 21 títulos. Encerram os principais clubes do estado. Mas peraí, a gente tem o Paysandu e o São Cristóvão com um título cada. O Bangu tem 2, naqueles tempos áureos, e tem um clube que é muito tradicional e tem 7 campeonatos cariocas. O América Futebol Clube, com esse nome todo em inglês, fundado em 1904 e já disputou mais de 4.600 partidas em sua história. Além dos 7 cariocões que venceu, conquistou a International Soccer League de 1962, torneio disputado por grandes equipes dos continentes americano e europeu, e o Torneio dos Campeões, em 1982, organizado pela CBF, que contava com os maiores clubes do Brasil. E vou te falar, viu? O América é o clube mais clonado do Brasil. Foi fonte de inspiração para a criação de muitos outros Américas, no Brasil e no exterior. E ó, diferente dos outros times com o mesmo nome, ao ser pronunciado, o original do Rio não tem acento. Acentuar o nome América é errado, segundo seu próprio estatuto, pois o clube foi formado usando a grafia do nome em inglês, como era comum nessa época. O Campeonato Carioca é mesmo charmoso, divertido, muitas vezes confuso, mas muito folclórico. Tem algumas curiosidades que a gente precisa te contar sobre esse campeonato. A maior goleada da competição foi Botafogo 24, Mangueira 0, no dia 30 de maio de 1909. Esse placar é também o mais elástico da história do futebol brasileiro. E a partida também tem o jogador com mais gols em uma única partida. O atacante Gilbert Heim anotou 9 gols. Joel Santana é o único treinador a vencer cariocas por Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Além disso, com 8 títulos, o Papai Joel é o segundo técnico com mais conquistas na história da competição. A final do Campeonato Carioca de 1963, um Fla-Flu, vencido pelo Flamengo nos pênaltis, após empate sem gols, detém o recorde mundial de público de partidas entre clubes. 194.603 espectadores. Ah, o Cariocão, cheio de surpresas. Isso porque deixamos de lado o Rei do Rio, o gol de barriga do Renato, urubu em campo, perseguição na Rua Bariri, bola na Lagoa. Tem coisa que só acontece mesmo no Campeonato Carioca, né? Mas tudo isso a gente deixa para um próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal e fala pra gente, nesse ano, quem vai ser o campeão carioca? Diz aqui nos comentários.